Eu vou mutar meu microfone, tá? Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Tá, eu vou mutar meu microfone, tá? Joia. Uma boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje às 8 horas é dia de estudo bíblico aqui na comunidade Paz de Cristo de Uruguaiana. Já vou compartilhando aqui também a nossa live para que mais pessoas possam participar conosco deste momento de fortalecimento de fé, este momento de estudar a palavra, que é tão importante para que nós estejamos sempre firmes na fé. Vocês são convidados a participarem conosco também com seus comentários. Vocês são convidados a estarem juntos a cada um de nós neste momento de devoção, um momento de fortalecimento de fé. Hoje nós teremos um convidado especial, o pastor Eber Far, da comunidade Feliz Natal, no Mato Grosso. Espero que tenhamos uma noite muito bonita. Já vou mandar um comentário aqui da parte da comunidade. Uma boa noite. Não sei se foi. Uma boa noite, Zair. Tudo bem? Satisfação enorme em tê-la conosco. Oi, Cristina. Boa noite. Seja bem-vinda também. A Cristina, para quem não conhece, é a nossa professora de escola bíblica, Maria Correia, né? Ela escreve, é o nome dela, Maria Cristina Correia. Sejam todos bem-vindos. Nesse estudo de hoje, nós queremos refletir sobre uma coisa muito importante na vida do ser humano, na vida de todo cristão. Nós, em especial, que estamos passando por um momento de pandemia, nesta época de pandemia, meu irmão, minha irmã, eu pergunto a vocês sentem falta das atividades normais que envolvem a comunhão entre os irmãos, ou isso não está fazendo diferença na sua vida de cristão? Eu gostaria que vocês participassem conosco deste nosso estudo respondendo essa pergunta. Se vocês colocarem os seus comentários, aí eu vou colocar eles aqui, ó, igual eu estou colocando o da Zair, olha lá. Ó. Ela disse boa noite, pastor Igor. Né? Aqui também a Cristina também deu uma boa noite. A dona Maria Helena Miller Fim, essa é uma senhora muito querida que nós conhecemos por ocasião que ela esteve aqui conosco, em Uruguaiana, participando de um culto, né? Uma satisfação tê-la também aqui participando do nosso estudo bíblico. Seja bem-vinda. Olha só, hoje tenho a grata satisfação de ver a minha tia Irma Linhaus Haddats, lá de Tuparendi. Uma boa noite a ela, que Deus abençoe também. Meus amados irmãos e irmãs, como eu disse no começo, vou desligar o som aqui um pouquinho, no fundo musical. Eu gostaria de chamar muito bem-vindo para a participação aqui conosco o pastor Eber Far. Ele
Deixa eu ver aqui onde é que coloca o nome dele aqui. Boa noite, pastor. Olá, boa noite a todos. Boa noite, pastor Igor. Parabéns pelo seu dia. Parabéns pelo nosso dia, né? Um abração para todos os irmãos aí da comunidade Paz de Cristo de Uruguaiana. É uma satisfação estar aqui com vocês nessa noite. A satisfação é nossa. Obrigado por estar presente aqui conosco, por fazer parte deste momento de fortalecimento de fé, deste momento em que nós estamos juntos para podermos fortalecer a fé dos nossos irmãos em Cristo e, claro, a nossa também, né? Nós seguimos aqui com alguns comentários. A Ana Oliveira, parabéns, pastor Igor, pelo seu dia, que Deus abençoe, muito obrigado, né? Aproveito para parabenizar o meu amigo Eber, o pastor Eber, lá do Mato Grosso. Antes de nós começarmos a falar assim, eu gostaria de dizer assim, a satisfação que eu tenho em poder tê-lo aqui conosco. O pastor Eber, ele entrou no seminário lá no ano em 2000, né, junto comigo e mais outros colegas que, ao final, se formaram, né, conosco no ano de 2004, e aí está, desde então, pregando a palavra de Deus, levando o amor a todos aqueles que têm a oportunidade. Então, nós louvamos a Deus por isso e desejamos que a bondade e a misericórdia de Deus nos acompanhe durante este estudo de hoje. Eu gostaria de convidá-los a fazer uma oração. Junte-se comigo em oração, por gentileza. Querido Senhor, amado Pai Celestial, graças e louvor te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela oportunidade que nos deste de podermos estar reunidos em comunhão com os demais irmãos via Facebook, levando a palavra, fortalecendo a nossa fé. Obrigado por esta ferramenta que possibilita a interação com o pastor Eber e assim ele irá também nos ajudar a melhorar este estudo para que juntos possamos refletir com mais profundidade a respeito da tua palavra. Pedimos-te, Senhor, que esteja e abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador amado. Amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, né? Olha só que legal aqui, ó. Nós temos uma boa noite, feliz ao dia dos dois pastores. Essa aqui é da Comunidade Redentor de São Paulo. São Paulo, seja bem-vinda, dona Eliana Brick, se eu não estiver falando errado, né? O pastor Eber deve conhecê-la, né? Eu já ouvi falar, eu conheço a congregação dela, né? Conheço bem os pastores, mas eu já conheço só de vista, assim, né? Talvez não conversamos ainda pessoalmente, mas em todo caso, abração para toda a turma de São Paulo aí, muito queridos. Olha que maravilha. Deixa eu só falar uma coisa aqui ainda. Tanto o pastor Eber como eu, nós estamos, assim, aprendendo a mexer com essa ferramenta, e às vezes vai aparecer um comentário como esse aqui, que eu gostaria de colocar os nossos nomes embaixo de novo, e não está funcionando, né? Mas, enfim, eu sei que Deus ele irá nos acompanhar neste momento e nos abençoar. Eu gostaria de trazer a seguinte pergunta para vocês, para iniciar o estudo bíblico de hoje. Deixa eu só tentar tirar isso. Vamos ver? Não, não é isso daqui. Acabei tirando, acho que o que eu não queria, mas enfim. Olha que nós treinamos isso, né, pastor? Hoje à tarde. Pois é, nós treinamos e isso aí não apareceu. São coisas da tecnologia, né? Opa, tirei aqui. Opa, melhor. Aí sim, agora sim. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A pergunta que eu fiz um pouquinho antes é com respeito a esta época de pandemia. Se você sente que nesta época de pandemia, aquelas atividades de comunhão que nós sempre tínhamos em nossas igrejas, provavelmente o pastor lá de
de Feliz Natal, também ele teria, né, nesta época, muita comunhão entre os irmãos, atividades que envolvem essa comunhão e tudo mais, mas agora nós estamos um pouco deficitários com respeito a isso devido à pandemia, né? Porque há decretos municipais, estaduais, nacionais que impossibilitam as nossas atividades. E a grande pergunta que eu gostaria de deixar para vocês nessa noite, e gostaria que vocês participassem conosco também com as suas colocações, é com respeito a isso, né? Nesta época de pandemia, você sente falta daquelas atividades normais que envolvem a nossa comunhão entre os irmãos, ou será que isso não faz diferença em sua vida? Olha, eu vejo aqui, por exemplo, a Zaira, nossa irmã em Cristo, que ela já respondeu ali que sente muita falta das nossas atividades, dos nossos chás, dos nossos almoços, dos irmãos em Cristo, ou seja, aquelas atividades que fazem parte das nossas atividades assim de comunhão. E é verdade, faz falta mesmo, né? A comunhão fraternal dos irmãos, dos membros da congregação, faz parte da vida daqueles que creem em Cristo. Faz parte da vida daqueles que têm uma mesma fé. Só para exemplificar isso, vejam só. Eu estou aqui em Uruguaiana, teve um comentário de uma senhora aqui, lá de São Paulo, tem o pastor Eber, que está lá no Mato Grosso, e tantos outros que participam conosco, né? Por exemplo, aqui a dona Ana Oliveira diz, né? Parabéns, pastorinho, pelo seu dia, que Deus abençoe, obrigado. Né? Também a senhora Eliana Brick, ela disse, boa noite a todos, feliz dia dos pastores, essa aí eu já tinha falado antes, né? Desculpa, eu repeti outra vez, e ela nos comentou aqui que ela, sim, tem sentido falta das atividades normais, né? Porém, ela ainda está encantada com a facilidade de compartilhar a palavra pela internet e conhecer muitas congregações luteranas. Olha que maravilha! Isso vai muito de encontro àquilo que nós estamos falando. As nossas atividades de comunhão, aquelas que nós, igual a dona Maria Helena Fim também nos diz que faz muita falta, essas atividades fazem falta, mas Deus ele está encontrando uma maneira, quando se fecha uma porta, Deus abre janelas para que isso aconteça. E isso faz parte da igreja cristã, já, desde quando ela começou. Só para poder exemplificar isso um pouco melhor, eu convido vocês a lerem esse texto bíblico aqui. Né? O pastor Heber vai me auxiliar fazendo a leitura do texto bíblico. Pois é, então, o texto de Atos 2:47, né, na linguagem de hoje, diz o seguinte: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Olha que texto maravilhoso, né? Nós lembramos que esse texto, ele faz parte do começo da igreja, né? Logo depois do dia do Pentecostes, que a gente celebrou há bem pouco tempo, 2 domingos atrás, quando o Espírito Santo prometido por Deus veio ao mundo, ele fez com que a igreja tivesse um crescimento estrondoso, né? O seu início foi grande de verdade, o seu início foi tão bonito, tão grande, que diz aqui esse texto que o povo de Deus continuava unido, o texto anterior a esse, né, partilhando de comunhão, de tudo aquilo que faz parte da igreja cristã unida. E aí eles louvavam a Deus por tudo, e olha o que diziam, o que diz o texto nessa primeira parte? Eles eram estimados por todos. Isso muito nos chama a atenção, que essa comunhão deles fez com que eles fossem estimados, né? Eles davam bom testemunho, as pessoas olhavam e viam algo especial na comunhão que eles tinham. E qual que era o resultado disso? Né? O texto continua, diz que a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Né? Isso nos chama a atenção, né? Esse amor fraternal, a comunhão,
Não apenas partilha de bens, não em termos materiais, mas o estar junto, permanecer junto, unidos no estudo da palavra, nas orações, na Santa Ceia, no louvor, na admoestação fraternal, né? Quando alguém fraquejava, né, esfriava ou afastava-se do grupo, ali estavam admoestando. Isso que é admoestar, é estar, buscar, procurar estar ao lado daqueles que estão se afastando, esfriando, aí quando a gente se junta, esquenta novamente, né? Uns precisavam dos outros, assim como hoje. Nós precisamos, né? O ser humano, ele não foi criado para viver sozinho, né? Nós somos seres sociais. A participação de cada um é muito importante. A participação de cada um... Pois não? Aí, o senhor falando essa questão, né? Nós não fomos criados para ser sozinhos. E no texto da semana passada, quem participou e teve a oportunidade de participar dos cultos locais ou virtuais, né? Na linguagem não, aliás, o texto do Antigo Testamento, né, de Gênesis, fala da criação, né? E quando o relato ali da criação do mundo, quando a gente vai chegando ali na obra máxima da consumação, que é a existência do ser humano, né? Quando Deus criou Adão, logo depois criou então a Eva. E aí não é bom que o homem esteja só. Então, ou seja, realmente nós fomos criados desde lá do Gênesis para estar em comunhão, estar em conjunto, não estarmos ilhados, né? Nós somos continentes, alguns teólogos dizem, né? Nós temos que estar junto, né? Então, desde a criação, isso é o natural, estarmos em comunhão, né? Estarmos em comunhão faz parte da nossa vida, e comunhão é estar em comum acordo, né? Então, como nós cremos no mesmo Deus, há um só Senhor, uma só fé, um só Deus, né? Um só batismo, então nós somos em comum acordo, dando no mesmo propósito, né? Pregando Cristo para todos, né? Independente do local. Essa união fortalece a todos, né? Eu vi uma vez um pastor, meu pastor do estágio, né? O pastor Ayrton Schink, e ele fez uma dinâmica certa vez, falando qual é a diferença de quando nós estamos sozinhos e quando estamos juntos, né? Ele pegou um graveto, é uma pena que eu não pensei nisso antes, lembrei agora, né? Ele pegou um graveto e disse como é fácil quebrar. E aí depois ele juntou um monte de graveto e mostrou que fica muito mais difícil. Nós somos mais fortes quando nós estamos juntos. Exato. Né? Então, e a presença, a unidade, a comunhão é algo tão forte, tão benéfico, tão bonito, que dava testemunho para as pessoas de fora, atraía o povo, né? Mostrava que maravilha é ter comunhão, né? Era percebida a santidade que havia entre eles, né? A santidade do amor que havia entre eles, né? E isso é fundamental para poder abrir as portas para o evangelho, aqueles que estão do lado de fora, e fechar as portas para que não saiam pelos fundos. Mas no final do estudo nós vamos falar sobre fechar as portas dos fundos, né? Se não houver essa comunhão, ou seja, aquele ambiente agradável, bonito, que nós temos em nossas igrejas, o que acontece? Acontece que eu posso ter o maior grupo de evangelismo do mundo, eu posso ter a maior estratégia de evangelismo do mundo, eu posso ter muito dinheiro para poder investir em tantas coisas, mas eu vou perder tempo, porque as pessoas que entram pela frente vão escoar pelos fundos. Por isso é tão importante a comunhão. O Salmo 133, ele diz, né, como é bom e agradável viverem os irmãos como unidos, como fossem irmãos, né? Aliás, esta é uma das razões pelas quais, né, o escritor de Hebreus, ele escreveu lá em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Antes de eu colocar esse texto aí, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa, nós queremos louvar ao nosso Deus. O pastor Heber escolheu alguma música para nós aí? Com sua permissão, então, nós podemos cantar, né, enquanto o pessoal vai chegando aí também, tem alguns que estão chegando aí do trabalho, né? Então eu convido a todos.
para juntos a nós... Luciana nos chamou aqui, né? Ela deu boa noite, pastor Igor. O Luciana é membro nosso aqui em Uruguaiana e mudou-se para Santa Catarina, né? Deus continue abençoando, protegendo sempre a ela e a família também. Aliás, a família linda cresceu, né? O Gabriel já teve um bebê, já virou vovó, né, Luciana? Legal, Luciano. Muito bem, vamos louvar ao nosso Deus, né? Pastor, qual é o hino que nós vamos cantar? Vamos cantar O Deus Está Aqui. Estamos falando de comunhão. Vamos. Louvar o Senhor mesmo, né? O número 60. Quem tiver o número 60 em casa aí, né? Canção número 60, Deus Está Aqui. Vamos cantar então o nosso Deus, louvando pela Trindade. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e não podes ver. Deus está em mim, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes ouvir. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Isso aí, né? Deus está aqui entre nós, aumentando e ajudando e fortalecendo essa nossa comunhão que nós temos uns com os outros por meio da fé. E nesta comunhão juntaram-se a nós agora, no nosso estudo aqui, o seu Luiz Armindo Friedrich e a Daniole, meus vizinhos aqui, irmãos e irmãs em Cristo. E pastor, né? Eu sempre falo, né, quando a gente vai cantando, o pessoal vai chegando, né? Aqui é assim, os nossos presenciais, vamos começar cantando, o pessoal vai chegando. E aqui não é diferente. Assim nós fazemos assim também aqui, né? Também participa conosco o seu Antônio da Rosa, né? Toninho, seja bem-vindo. A dona Eliane Besson, seja bem-vindo, dona Eliane, que Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, o pastor Eber, eu vou voltar aqui a falar novamente, o pastor Eber, lá de Feliz Natal no Mato Grosso, está nos auxiliando no estudo de hoje, né? Nós somos gratos por isso. Estudo que nós fizemos a pergunta, nesta época de pandemia, você sente falta das atividades normais que envolvem a comunhão entre os irmãos ou não faz diferença? Nós já tivemos algumas reações aqui, eu tenho mais um texto aqui que eu vou colocar para vocês, da senhora Irma Hadatz, né? Essa é minha tia, gente, eu vou apresentar para vocês a minha tia lá de Tuparendi, casado com o tio Enio. Diz ela assim que faz muita falta, principalmente a participação da Santa Ceia. Mas temos a promessa divina que Deus nunca desampara os seus, e então podemos perceber que, de fato, não desampara. Tanto isso é verdade, que neste momento percebemos quantas oportunidades nos são disponibilizadas via internet neste momento. E é verdade, né? Nós sabemos o quanto Deus, ele fornece oportunidades maravilhosas para nós mantermos a comunhão, inclusive em sua palavra, porque na sua palavra
há um pedido, um conselho, uma admoestação, não sei como é que eu posso lhes dizer, mas a palavra de Deus registrada em Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 a 25, ele fala da importância de nós estarmos juntos, né, reunidos, participando, né, a fim de que o Espírito Santo possa tocar o nosso coração, aumentar a nossa comunhão, tanto na nossa vida como as pessoas que estão ao nosso redor. Pastor Heber, faz a gentileza de ler esse texto para nós. Vamos lá. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Isso, obrigado. Olha só, infelizmente, nós vivemos numa época em que é muito difícil, no sermão do culto passado, se alguém participou, até está disponível aqui na nossa página, eu falei a respeito disso, né, que não é só por causa da pandemia. Às vezes nos parece que há um esfriamento espiritual, e é verdade, né? Quantas pessoas têm deixado a nossa comunhão? Quantas pessoas... isso a gente não pode colocar na conta dos jovens, porque tem muita gente que diz, ele é jovem, né, não quer saber mais da igreja. Não, a gente tem que colocar na nossa conta, na verdade, porque nós temos crianças, nós temos jovens, nós temos idosos, muitas pessoas que, na verdade, se tornou comum o afastamento, né? O distanciamento social, ou melhor, o distanciamento espiritual. Agora, esse texto aqui, se a gente juntar este texto que fala que é para a gente não abandonar, né, o costume de ter comunhão, né, esse costume de animar uns aos outros, sabendo que o nosso Redentor vive, e porque ele vive, nós viveremos, e por causa disso, o dia está chegando da nossa salvação. Se nós juntarmos esse texto bíblico ao texto de Efésios, a gente tem um ensinamento muito bacana, que nos ajuda a entender muito bem. E olha o que esse texto do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos cristãos de Éfeso, eu selecionei, para não ficar tão comprido o texto, apenas alguns versículos, né? Eu acho que ficou um pouco pequeno, eu vou aumentar um pouquinho mais aqui para que vocês possam enxergar, né? Ali diz assim, olha, façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito Santo dá. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para o qual Deus chamou vocês. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom espiritual de acordo com o que Cristo deu. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. E desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim nós seremos pessoas maduras, alcançaremos a altura espiritual de Cristo, então não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para o caminho errado, para caminhos errados, perdão. Então, vejam só, um texto como esse aqui, que nos mostra a importância de fazer de tudo para conservar a nossa união com a palavra de Deus, para que, unidos com esta palavra de Deus, Deus possa agir por meio do Espírito Santo em cada um de nós e nos manter firmes numa fé que fará com que os ventos pode dar um temporal muito grande, mas mesmo assim nós nos manteremos firmes. Que ventos são esses? São falsas ideologias, falsos ensinamentos, aliás, um esfriamento espiritual. Eu costumo
exemplificar muitas vezes a importância da comunhão e a importância de estarmos juntos, utilizando o exemplo daquela árvore que vocês já devem ter escutado, já visto o desenho do pica-pau, quando ele cai numa ilha sozinho lá, né? Vocês já viram? Aí lá tem um coqueiro no meio, assim, né? E ele fica ali parado, né? Eu acho que todo mundo já deve ter visto o desenho, né? Tão bonitos esses desenhos de antigamente, né? Eu fico pensando naquele coqueiro sozinho ali, né? Que é dificuldade, né? Ele sozinho ali, bate vento para lá, bate vento para cá, né? E como ele se segura? Ele tem que ter uma base muito firme, né, para isso. Na nossa vida, a gente também recebe muitos ventos de doutrinas de todos os lados. Se nós não temos uma base firme, a gente pode ser lançado pode cair, né? Mas, vejam bem, esse texto que a gente acabou de ler aqui, né, ele nos fala que é para a gente fazer de tudo para poder conservar, né, a nossa fé. E ele diz que a igreja, o corpo de Cristo, é um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Então, nós fomos chamados para fazer parte desse corpo, né? Com a nossa fé firme e forte, nós poderemos continuar unidos, servindo ao Senhor com muita alegria, né? Quanto mais as pessoas estão juntas, e não só nos cultos, nas reuniões, nos serviços da igreja, mas também quando nós estamos juntos numa mesma fé, quando nós temos amizade, quando nós nos preocupamos uns com os outros, quando nós nos unimos em oração uns pelos outros, tanto mais nós estaremos firmes. Tanto mais estaremos firmes. Quando se afastam, quando nós nos afastamos dessa comunhão, quando nós deixamos de se encontrar em torno da palavra, quer seja lá na igreja, que muitas hoje não estão podendo abrir suas portas, ou quer seja aqui, via este meio maravilhoso que Deus nos prometeu, quanto mais nós estamos juntos, a gente está mais forte. Quanto mais a gente participa da Santa Ceia, agora já estamos podendo aos poucos voltar, né, em algumas realidades pelo país, a gente vai fortalecendo a nossa fé e ficar mais fortes para que a gente não caia desta fé, né, e ao mesmo tempo também roubar a fé dos outros, né, também, né, da congregação, né, roubar a oportunidade, quando a gente deixa de ter comunhão, a gente está roubando a oportunidade dos outros usufruírem de algo muito importante, que são os nossos dons. Não é à toa que eu escolhi para nós falarmos a respeito sobre comunhão hoje. Hoje é o dia do pastor, né? Eu recebi aqui o pastor Heber também, né? Nós recebemos durante o dia muitas homenagens, pessoas dizendo a respeito, pastor, muito obrigado pelo teu trabalho, né? E nós agradecemos de coração mesmo, né? Mas vejam bem, não somos só nós. A igreja é um corpo, o corpo de Cristo, onde todos são importantes. Então, é como se, eu utilizo aqui o exemplo da minha mão, né? Nós temos aqui 5 dedos, se falta um, faz falta. Né? Na igreja é a mesma coisa. Pastor Heber, nos seus cultos, aí quando você participa, todos são importantes? Todos são importantíssimos, né? O apóstolo Paulo, ele usa a imagem do corpo, né? Onde cada parte do corpo é como se fosse um membro. A igreja, o corpo de Cristo, né? Sendo que Cristo é a cabeça, né? E cada parte do corpo somos nós somos os cristãos que fazem parte desse corpo de Cristo. E quando uma parte desse corpo não vai, se ausenta por alguma razão, certamente todo o corpo sofre, né? E a gente vê essa realidade em comunidades pequenas, em comunidades grandes, né? Eu tive o privilégio de trabalhar numa igreja grande, e tanto a igreja grande, média ou pequena, todos sofrem, né? A igreja, ela sofre, ela sente muito a falta
de todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm dons, e umas mais, outras menos, mas o importante é que use esses dons para a edificação desse corpo, para que esse corpo cresça, para que esse corpo seja robusto, né? Então, quando uma dessas partes não participa, né, certamente há uma tristeza muito grande, né? E faz muita falta mesmo, né? Todas as pessoas fazem falta. E o senhor está falando da explicação do texto aí, né, de Efésios, eu me lembrei do churrasco, né? Todo mundo gosta de churrasco, né? Geralmente no final de semana o pessoal assa uma carninha aí, né? E para a gente acender o fogo, né, a gente precisa de... Aqui a gente usa muito graveto, muita lenha, né? Mas seja lenha, ou seja carvão, seja o que for, é necessário que tudo esteja junto ali, porque se falta alguma coisa, o fogo não vai, assim, não vai ficar bom, né? Para depois a gente poder colocar carne e daí saborear o churrasco, né? Então, pegando essa imagem também, né? Além do corpo, pegar essa imagem, seja do graveto ou seja do carvão, né? Todo carvão é importante, é fundamental, né? Nem mais nem menos. Aquela quantidade ali é fundamental, porque senão o fogo não vai se aquecer. E quando a gente tira um carvão, que seria uma dessas pessoas que estão ausentes, ela está quente ali, porque o Espírito Santo queimou ela ali, ardeu o seu coração, no bom sentido, né? Quando tira, qual é a tendência? Se manter quente ou esfriar, né? Então, essa imagem do parceiro também é muito pertinente, né? Então, é a nossa fé. Se a gente sai do fogo do Espírito Santo, a gente sai da igreja, a nossa tendência é fraquejar, e aí o diabo, que está sempre ao nosso derredor, né, procurando o nosso momento para nos abocanhar, e aí ele faz a morada, faz a festa. E não é fácil, né? E aí os desafios são maiores ainda para nós. Né? Por isso é importante estar junto, né? A imagem do graveto que o senhor usou, né, é muito importante, porque daí é inquebrantável, né? É inquebrável. Né? E é muito importante estar nessa força juntos, em comunhão. Juntos nós somos mais fortes, como diz o velho. Juntos somos mais fortes. Diz o senhor Luiz Friedrich, que ele fez um comentário aqui, né? Ele diz assim: como é difícil ser cristão hoje, pastor. É verdade. Ser cristão hoje é muito difícil. Sozinho já é difícil. Sozinho. Não também é difícil, mas é preferível ser comunhão do que sozinho. Há um dia, alguém me disse assim: ó, se está ruim na igreja, sai dela para ver. Né? É pior. É pior. Hoje eu vi um pastor, né, hoje é aposentado, ele falou assim: se com Deus já é difícil, imagina sem Deus. Né? Realmente imagina sem Deus. Não dá. É verdade. Né? Aproveitando aqui para dar uma boa noite para Marciane. Marciane é minha comadre, viu, Eber, né, pastor Eber? Ela é minha comadre aqui, né, madrinha da Flavinha. Boa noite, comadre. Então, gente, nós estamos falando dessa comunhão e é difícil sozinho. Por quê? A presença de cada um é muito importante. A voz de cada um, a risada de cada um, o sorriso, né, de cada um, a fé, o amor, as orações de cada um, tudo é muito importante para todos os outros poderem crescer na fé, na adoração, no amor. Quando um dos irmãos falta, o culto está um pouco menos alegre, né? Usando a imagem que o pastor nos deu aí, quando tira-se um carvão ali da churrasqueira, o fogo está mais fraco, né? Falta mais gente. Então, todos que estão no culto sentem a falta imediatamente, né? Quando alguém não está participando ali, né? O amor, ele poderá, com isso, acabar esfriando se a gente não ficar muito atento, né? Esfriando tanto em nós como na pessoa que se afastou. Sabia? Nós temos um texto bíblico, pastor, o senhor tem aí um livro chamado Fecha as Portas dos Fundos, né? Sim. Isso pois eu tirei uma frase dali. Eu não sei, eu senti que tu queria falar alguma coisa agora, daí eu cortei, ou não? Não, pode continuar, pensei alto aqui, mas vamos lá. Tá bem. Mas veja bem, nesse texto aqui, né, tem uma frase aqui que é esplêndida, né, muito, muito legal
para exemplificar tudo isso que nós estamos falando. Quer ler, pastor, para nós? Vamos lá. Ao povo cristão, aos povos cristãos, né, foram dados o direito e o privilégio de amar uns aos outros e de fazer boas obras. Os dons espirituais que foram dados a uns servem também para a edificação dos outros. É verdade. Olha só, né? Nós temos o privilégio de amar uns aos outros. Aí a importância, pastor, como todo mundo, a importância de dizer que todos são importantes, né? Porque o dom do outro é o que falta. E o dom do outro, ele me complementa. E se a gente começar a juntar os dons de todas as pessoas, né, olha como é que a igreja ela é enriquecida, né? Imagina, um dom espiritual de um junto com o do outro, junto com o do outro, e tudo junto, todo mundo cresce. A edificação é mútua e, consequentemente, a igreja tem a ganhar, né? Então, por isso é muito importante a gente estar junto, em comunhão, mesmo com certas restrições nos tempos de hoje, nós estamos aí para a pandemia, né? Mas a comunhão, ela acontece e acontecem as coisas maravilhosas também quando acontece essa comunhão, né? E nós estamos agora em comunhão, mesmo que virtualmente, né? E nessa comunhão, veja como é que funciona, né? E esse texto aqui desse livro Fecha as Portas dos Fundos, ele vai em encontro àquilo que está acontecendo agora, né? Vocês prestaram atenção como os comentários que vocês deram, né, enriqueceram a nossa conversa? Vocês notaram como a presença do pastor Heber aqui evitou que eu ficasse num monólogo, né, e enriqueceu o nosso estudo, está enriquecendo, agradeço que atendeu o nosso convite, pastor, né, e assim funciona na vida da igreja também, né? Imagina se na igreja só existissem pastores, só gente que pregasse. Imagina que se na igreja só existisse todo mundo tocando violão, né? Ninguém todo cantava. Mundo... vocês estão notando onde nós queremos chegar ao falarmos da comunhão, né? E isso é latente na vida da igreja, a importância de todas as pessoas. E tem um outro texto que é agora de um professor nosso, né? O professor Ernie Seibert. Ele foi nosso professor de sermão, né? Lá no seminário Instituto Concórdia de São Paulo, né? O professor... Lembra, pastor Heber, o seu primeiro sermão foi com o pastor Ernie, nossa turma, né? Saudoso professor Ernie Seibert, hoje diretor-geral da Sociedade Bíblica do Brasil. Talvez a Bíblia que você tem ainda é da SBB, da Sociedade Bíblica. E hoje nós temos o privilégio de ter um luterano, né, no alto escalão da SBB, né? E para nós é uma alegria, e foi nosso professor também. E eu tive o privilégio de o pastorear durante 9 anos lá, né, em São Paulo, né? Nós temos a irmã Eliane lá de São Paulo, né? Tive o privilégio de ir lá no Campo Limpo, então, para pastorear o pastor Ernie, que hoje então nos traz essa palavra aí no seu livro, né? Sobre a comunhão. Ótimo, né? E olha o que o pastor Ernie disse, né? Ele disse assim, assim como é em Cristo que todos restabelecem... Não, perdão. Assim como é em Cristo que Deus restabelece a comunhão com o ser humano, é também na comunhão com Cristo que o ser humano encontra a verdadeira comunhão com seu semelhante. A importância da igreja, né? Cristo, ele restabeleceu a comunhão com o ser humano, nós que estávamos afastados, lembra? Todos os pecados estão afastados da presença gloriosa de Deus. Essa união aconteceu novamente por meio de Cristo, quando ele deu a sua vida na cruz por nós, pagou pelos nossos pecados. E aí, quando eu estou nessa comunhão com Cristo, eu encontro uma verdadeira comunhão com aquele que também está em comunhão com Cristo. Exemplificando agora, né, eu estou em comunhão pela mesma fé em Cristo Jesus com o pastor Heber, né, com a senhora Nilma Bubos, né, que está dando boa noite aqui para nós. Por esta fé nós estamos unidos, Cristo nos uniu a Deus e nós unidos a Cristo estamos unidos lá também. A Simone Salcedo, uma boa noite a todos, em especial ao meu Mato Grosso querido. Né, ela é membro nosso aqui, que veio da transferência do Mato Grosso, né?
Louvamos a Deus por isso também. Vejam só, todos nós, irmãos e irmãs em Cristo, nós temos essa verdadeira comunhão com o nosso semelhante por causa daquilo que Cristo fez por nós. Nós temos algo que nos une mesmo. Feliz Natal tem quantos quilômetros daqui? Nós não medimos isso hoje. Não medimos. Mais uns 3, mais de 3 mil, certamente. Será? Pô, vamos baixar um pouquinho para 2.500 só para poder não exagerar, né? Depois a gente dá essa informação aí. Mas extremo, né? Hã? Vocês estão no extremo aí. Eu posso pesquisar aí. Quando você vai falando, eu vou pesquisando. Tá bem. Nós estamos aqui tão distantes, mas unidos numa mesma fé por causa daquilo que Cristo fez por cada um de nós, né? Por isso, o desafio de cada um de nós, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, nós temos um grande desafio. É reunir o povo de Deus numa mesma fé, numa mesma esperança, mantê-los congregados, mantê-los unidos na comunhão com Cristo, que se dá como... Pastor, nem eu nem você. 2.768. Quase 3 mil. Pouco mais de 2 mil. Eu acho que é mais certo, eu comi 2.500. Pois é. E então, meus amados, né, o nosso desafio como igreja, como aqueles que estão unidos a Cristo, é nos unirmos também nesta mesma fé, né? Aliás, quando nós estamos no culto, tem um momento que a gente chama de confissão de fé, né? Nós nos unimos com aquele que tem a mesma fé e confessamos juntos que nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E acontece algo extraordinário quando nós estamos nesta mesma comunhão. E que muitas vezes a gente não se dá conta disso. O que é? Nós, no momento que nós temos fé, nós estamos unidos com a igreja triunfante, com os anjos, com os arcanjos, com toda a companhia celeste, com todos aqueles que morreram crendo em Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Nós estamos ainda na igreja militante, os que estamos trabalhando aqui. E quando nós estamos unidos numa mesma fé, a serviço desse que nos salvou, essa comunhão é maravilhosa que nos une aos céus. Eu sempre costumo dizer nas nossas mensagens, eu acho que até fica um pouco repetitivo, mas só que isso sempre está na minha cabeça. Nós estamos no mundo, aquele hino que a gente canta, estamos no mundo, mas dele não somos, né? É como se nós estivéssemos com um pé aqui no chão e o outro pé no céu já. Nós estamos unidos por causa de Cristo, né? Essa comunhão é maravilhosa, meus amados irmãos, né? É maravilhoso mesmo. Pois bem, como nós vamos fazer isso? Já pararam para pensar que grande desafio é esse da gente se manter unido? Agora, na pandemia, né, onde provavelmente tem muita gente exultando porque as igrejas estão fechadas, a gente vê o tamanho do amor de Deus mantendo-nos firmes na fé e utilizando meios para que a gente se mantenha ainda cada vez mais firmes em nossa vida também. Temos um grande desafio pela frente. Nós vamos falar sobre isso daqui a 1 minutinho, depois de nós cantarmos mais uma música. Eu vou pedir para o pastor Heber, hoje é o nosso musicista da noite, tá? Aí eu fico mais tranquilo. O pessoal do Mato Grosso está acompanhando aí também, né? Nós temos, além de gente que saiu daqui e está aí com vocês agora, a dona Simone, né? Nós temos a dona Salete Kriser, de Sorriso, a Elisete Freire, aqui de Feliz Natal, a Fernanda, aqui de Feliz Natal, a Vanessa, aqui de Feliz Natal, a dona Iraci, o Armando também, aqui de Feliz Natal, aqui nossos membros, né? E temos também a dona Rufina, lá do Ceará, o saudoso Ceará, né? Dona Ângela, Espírito Santo também. Então, nós temos gente, todo o Brasil é espalhado, e isso mostra essa bênção que é a internet, né? Que nos une, nos traz, assim, benefícios muito bacanas, especialmente nesse período de isolamento, né? Por outro lado, traz bênçãos, né? Como foi falado ali, eu estava vendo um comentário da Luciana Machado, né? E falando o texto do pastor Igor, que falou que, por Deus,
uma porta, abre outras janelas, né? Estamos aqui via janela, né? E olha como é que Deus nos agracia. Tem esse contato de estarmos juntos, mesmo distantes, né? E semana passada, nós falamos e celebramos, a Juliana Freire entrou agora também, aqui de Feliz Natal, obrigadão, queridos. Na semana passada, nós falamos sobre a Santíssima Trindade, a igreja cristã no mundo todo estava celebrando Deus triuno, né? Quando nós estamos falando de comunhão, é coisa mais importante do que o Deus triuno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo que trabalham em comum acordo, né? 3 pessoas numa unidade santa, una e sem igual. Né? Que maravilha. E nós vamos cantar então sobre isso. Quem tem o Louvai ao Senhor aí, ó, Pai por teu Filho Salvador, número 53. Número 53 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Fala sobre a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduz-nos conforme o teu querer. Vivamos com ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu, no Calvário sobre nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do teu consolador. Vivamos com ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Louvado seja nosso Pai de amor. Louvado seja nosso Pai de amor, né? Que nos dá essa oportunidade magnífica de estarmos aqui. E, gente, eu gostaria de deixar aqui com vocês um comentário da Luciana, nossa irmã em Cristo, né? Que ela diz assim: obrigado, pastor Igor e pastor Heber, realmente é muito bom ser vovó. Eu tinha comentado sobre o bebezinho, né? Mas, Luciana. Isso aí. Mas também é muito gratificante poder participar dos cultos online, mesmo com toda essa pandemia. Temos que ver o lado bom, como o senhor mesmo falou, Deus fecha uma porta e abre várias janelas. E uma delas são esses cultos online. Só assim consigo participar dos cultos aí em Uruguaiana. Também em Maripá, com o pastor Gerson, em Criciúma, com o pastor Vitor, e agora no Mato Grosso, com o pastor Heber. Que Deus continue abençoando vocês sempre e que... acho que não apareceu todos aí, depois eu vou ver como é que funciona. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu não consigo ver mais, se vem mais para baixo comentários ali dela, né? Mas um comentário muito bonito que traduz muito bem essa questão da comunhão, né? Os lados positivos. Eu agora, né? Eu até vou mudar um pouquinho do cronograma agora em cima da hora, né? O pessoal aqui do Uruguaiana sabe que às vezes eu mudo um pouco o foco, né? Mas eu acho que vai nos ajudar aqui. Eu agora iria destacar, né, o que está acontecendo de positivo nesse sentido, mas olha só quantos comentários, né, o comentário da Luciana, o comentário de muitos outros, né, que estão mostrando aqui para nós, né, o lado positivo desta pandemia agora, que mesmo em meio a tanto distanciamento, nós temos a oportunidade de louvar ao nosso Deus, né? Quem sabe eu vou pedir só ao pastor Heber que comente algumas coisas bonitas que têm acontecido nesta época aí com respeito à comunhão de vocês aí na comunidade feliz de Feliz Natal. Pois é, pastor. Quando a gente fala de pandemia, de doença, são só coisas ruins muitas vezes, né? Se a gente liga a televisão, a gente só vê
notícias pesadas, é morte, é isso. Então o pessoal cansa disso, né? Mas a gente acaba muitas vezes esquecendo das coisas boas que acontecem, né? E Deus tem aberto muitas janelas e portas aqui no trabalho missionário, e essa oportunidade que temos de até usar as redes sociais também nos oportuniza nos aproximar com outros irmãos do Brasil, do mundo e até mesmo de fora da igreja, que é o mais importante, né? O alcance das mídias sociais é muito interessante. E além eu vou falar das mídias sociais um pouquinho depois, mas eu vou falar de uma outra mídia que é mais antiga, que é a rádio, né? A gente pensa assim, mas agora o pessoal jovem não ouve mais rádio, né? Ninguém mais ouve rádio. E é interessante, eu também tinha esse pensamento até pouco tempo atrás, hoje eu mudei o pensamento. Nós temos a oportunidade aqui, conseguimos um programa diário, 5 Minutos com Jesus, gratuito, aqui na rádio local. E há algum tempo a gente tem feito o trabalho aqui, né, da 5 Minutos com Jesus, em parceria com a Hora Luterana. E nas quintas-feiras, geralmente eu vou ao vivo, né, e eu faço um programa, 2 semanas atrás a gente fez um sorteio, e é interessante, eu até saí de casa frustrado, achei, ninguém vai dar moral para o nosso sorteio, esse é sortear um 5 Minutos com Jesus, né, um exemplar. E chegando lá, para minha surpresa, né, mais de 50 pessoas estavam ligando para a rádio, e apenas assim, 10 minutos, né? A menina que estava me auxiliando, a nossa Giovana, que é a responsável lá, né, ela estava sem saber direito, não dava conta de tanta gente que estava entrando ali, acessando e ligando para ela, né? Isso nos deixou muito felizes, né? E a gente muitas vezes acha que a palavra de Deus ela não chega, ela chega sim, e as pessoas estão acompanhando. Isso é uma situação que aconteceu, né? E recentemente também tive a oportunidade de trabalhar agora, as portas se abrindo no cartório da cidade, né? Me chamaram, né? Era o desejo dos irmãos lá, que a gente pudesse ter um momento devocional com eles, e a gente já teve 2 oportunidades, né, na semana passada, de estar com eles, fazer um momento de devoção antes de começar o expediente. Ninguém é da igreja, ninguém é luterano, né? E nós tivemos a oportunidade, o privilégio de poder estar lá, né, conversando, dialogando sobre Deus, sobre as coisas dele, sobre as coisas que envolvem a Sagrada Escritura, né? Além disso, os nossos cultos, né, nós tivemos pouca interrupção aqui, tivemos, como todo o Brasil, um certo lockdown aqui na cidade, né? E tivemos 3 finais de semana sem culto. E depois voltamos, numa boa, né? Então, a frequência não diminuiu conforme a normalidade, a praxe, né? Então, pelo contrário, tivemos pessoas que entraram na igreja, né? Nesse período. Na missão Entre Rios, que é 80 quilômetros daqui, nós continuamos os nossos cultos, ficamos lá 2 meses sem ir, né? Depois retomamos, tivemos um batizado, no mês que vem, aliás, no final desse mês, já teremos 5 pessoas que vão ser recebidas por profissional de fé também, né? Então, assim, o trabalho está crescendo, o trabalho está se desenvolvendo, e a palavra de Deus ela não está parando, né? O mundo está parando, mas nós temos que continuar. A palavra de Deus ela precisa ser comunicada da melhor maneira possível, e a gente tenta sempre não interromper a ação do Espírito Santo. Eu sempre faço nas minhas orações, né? Senhor Deus, me use como teu instrumento, e peça o mínimo possível da mensagem chegar nas pessoas, né? Que a palavra flua normalmente e o Espírito Santo faça o seu trabalho, né? E além disso, nós somos agraciados, olha que bênção, pastor. Nós ganhamos literalmente uma igreja. Olha que interessante, né? Nesse tratamento aí, né, nós fomos agraciados com uma igreja pronta, a Confissão Luterana, os irmãos da Confissão Luterana não continuaram o trabalho lá, e ofereceram para nós, olha que voto de confiança, né? Que legal. Para a gente poder ter nossas atividades lá, a gente se unir na casa das pessoas, né? E é motivo de bênção, e foi tudo nesse período agora da pandemia, né? Então, nós aqui só temos motivos a agradecer. Claro que lamentamos as perdas, né? Infelizmente, pessoas, né, foram acometidas pelo coronavírus, alguém, às vezes, próximo da gente também, está sofrendo, ainda está lutando para se recuperar, mas com certeza, né, Deus tem abençoado e vai abençoar a nossa vida, seja em Uruguaiana, seja aqui em Feliz Natal, seja em qualquer lugar onde a gente estiver. Deus está conosco. E essa presença de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa sempre nos abençoando, né, cuidando de nós em todos os momentos. E só mais um linkzinho, aproveitando que eu esqueça, pastor. Nós estamos falando de comunhão. Amanhã nós vamos falar sobre a Santa Ceia. Olha que bacana. Tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? E eu estou convidando... Alguém vai te ajudar? Oi?
Alguém vai te ajudar lá no estudo? Já vou chegar lá. Um menino ansioso. Né? Nós vamos ter a parceria do pastor Igor, que vai estar nos ajudando também, nos auxiliando no nosso estudo aí. Amanhã também, só que um pouquinho mais cedo de vocês aí, né? Seria para nós aqui 7h30, para vocês eu acho que, se não me engano, é 8h30, mais tarde para vocês aí, né? Um pouquinho mais tarde, porque aqui é uma hora a menos, uma hora de Mato Grosso, né? Uma hora a menos de Brasília. Então, amanhã, às 8h30 para vocês aí do Brasil, e para 7h30 para vocês que são da outra parte do Brasil, que também é Brasil, às 7h30 aqui, horário de Cuiabá. Ok, gente? Então, todos Ótimo, vão sobre esse banquete maravilhoso que é a Santa Ceia, um privilégio. Muitos estão sendo deixados de lado, obrigatoriamente, por causa do isolamento, né? Não tem acesso à Santa Ceia, mas eu vi um comentário aí de alguém sentindo falta da Santa Ceia, e realmente ela faz falta, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Acho que foi a dona Irma que comentou, né? A tia. A comunhão da sua tia, né? E é isso aí, realmente ela faz diferença, né? Mas Deus está conosco, com Santa Ceia ou sem Santa Ceia, né? Nós entendemos a situação que estamos vivendo, Deus entende mais ainda, né? Mas Deus está nos dando oportunidades de estar em comunhão. Vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar o máximo, tomando os cuidados, sem muito abraço, sem muito beijo, e isso faz parte da comunhão também, né? Mas tomando os devidos cuidados, se você tiver a oportunidade de ir na igreja, vá. Se não tiver, acompanhe virtualmente ou de outra maneira, e que Deus vai estar sempre abençoando a todos nós, né? Um grande abraço. Amém. Gente, eu ainda dou uma boa noite aqui ao Neivo Brusco, uma boa noite, seja bem-vindo. Aqui de Feliz Natal, Neivo, bom dia. É de Feliz Natal? Isso, vamos daqui de Feliz Natal. Olha que legal, né? Temos aqui também o Valdir Cooper. Meu compadre, também aqui de Feliz Natal. Ele é irmão do Cooper, lá dos Estados Unidos. Eu ia perguntar se ele era parente do pastor Evandro. Irmão. Irmão. Um prazer conhecê-lo. Eu coloquei um comentário aqui também, né, convidando para quem quiser compartilhar isso daí, né, para que mais pessoas participem da nossa comunhão. E nós temos um comentário muito bonito aqui também, a da Cristina, Maria Cristina Correia, diz que sim, faz muita falta a presença das crianças na escolinha. Ela é nossa professora e faz mesmo, mas ela fica feliz em ter a internet para poder compartilhar a palavra, né? A gente tem mandado atividades, né, via WhatsApp, por vídeos, as duas professoras, tanto a Cristina como a Angélica, né, nos têm apoiado muito. São bênçãos que a gente tem visto nessa época de pandemia, né? E se Deus assim permitir, Ele vai permitir, nós confiamos, tudo vai voltar ao normal, né? E o nosso desafio vai continuar. Nosso desafio vai continuar de reunir o povo de Deus novamente. Talvez numa época muito difícil. E pastor? Porque muitos... Só um minutinho. Porque provavelmente muitos ainda terão um pouco de medo, um pouco de receio, né? Mas vai voltar ao normal e nós temos um desafio para continuar. Pode falar, pastor, daí depois eu concluo. Justamente, né, a comunhão também se faz agora nesse momento de necessidade, né, os apertos da vida, né? Nós, como igreja, nós podemos também ajudar algumas pessoas que estão necessitando, né? Às vezes, aí está frio, aqui não tem esse problema de frio, né? Mas uma campanha do agasalho, então, talvez, como está frio aí, né? A campanha do agasalho, acho que é sempre oportuno, as pessoas, às vezes, não têm muito acesso, né, a uma vestimenta adequada para encarar o inverno rigoroso, né? Então, nós, como igreja, podemos também, em comunhão e ação social, também participar e ajudar essas pessoas, né? Visitar idosos, agora é meio complicado, né? Por causa até da transmissão, né? Mas pelo menos ligar, mandar uma mensagem, né? Isso é muito bacana. Aquele irmão que está inativo também. Acho que nós podemos ser criativos para tentar alcançar essas pessoas que estão ausentes da comunhão na fé cristã, né? Para que elas não se percam, né? E essa missão é nossa, de todo mundo, né? Amar essas pessoas é importante. A missão de cada cristão, cada um que aquele texto falou assim que estão unidos, né? Então, eu até posso repeti-lo novamente aqui, né? Assim como em Cristo Deus restabelece a comunhão com o ser humano, também a comunhão com Cristo, o ser humano, que nós encontramos a verdadeira comunhão com o nosso semelhante, buscando
levar a ele também aquilo que ele precisa para que ele possa estar bem, assim como nós estamos bem. E a gente vai ter esse desafio agora na volta também da pandemia, né? Como é que nós vamos continuar para poder socorrer as necessidades, o aperto de vida do nosso irmão, da nossa irmã? Como é que eu vou poder organizar um trabalho para que seja importante aqui no nosso bairro, aqui na nossa cidade, onde nós vivemos, né? Como é que nós vamos poder fazer? Será que eu vou mudar um pouco o horário de culto para que mais pessoas tenham acesso? Será que eu vou escolher outros dias para que isso aconteça? Enfim, cada comunidade tem a sua realidade, cada cristão tem a sua responsabilidade, e nós vamos nos unir nesta fé em Cristo Jesus para fazer a diferença onde quer que nós estamos, para que essa comunhão com Cristo possa ser estendida a mais e a mais pessoas. Então, chegando ao final assim, desse assunto de hoje, porque senão a gente se estende, nós já chegamos em 1 hora de conversa, olha que maravilha. Eu gostaria de deixar aqui com vocês esse texto aqui, ó. Nós somos todos iguais, pecadores que buscam conforto e consolo na mesma fonte da graça de Deus. Temos o mesmo Deus e Pai que nos ama como filhos e nos quer ver unidos como irmãos. Deus nos ama e Ele quer nos ver unidos como irmãos, juntos, né? Comunhão. Quanto mais e melhores estivermos reunidos nesta fonte de comunhão que é Deus, tanto mais a nossa comunhão irá se manifestar em obras de amor para com os nossos irmãos. Então, com essas palavras aqui, nós vamos chegando ao final, solicitando a cada um de vocês que pensem com muito carinho no seu irmão, na sua irmã, na sua igreja. Nós damos nós não estou falando do pastor Igor, pastor Heber, a igreja, nós como igreja, damos oportunidades lindas, maravilhosas de você se engajar nesta comunidade cristã, no grupo daqueles que louvam a Deus, no grupo daqueles que fazem a diferença e fazem ser igreja algo tão maravilhoso. Eu convido a vocês, se alguém quiser entrar em contato comigo em particular, eu não coloquei o meu celular ali, né? Eu esqueci, na próxima vai ter. Mas vocês podem entrar em contato comigo, nós temos um grupo de oração aqui da comunidade, Paz de Cristo da Uruguaiana, a gente ora uns pelos outros. Se vocês quiserem, eu tiro ali um papelzinho que nós temos ali, e aí então nós compartilhamos para que as pessoas possam orar. O departamento de servas da comunidade, todos os dias às 10 horas, e vocês podem participar também em suas casas. Elas juntam suas mãos, dobram seus joelhos em casa. Vejam só, a comunhão acontece mesmo sem a gente saber. E elas se unem em oração. Oram pelo país, oram pelo mundo, pelos enfermos, pelas autoridades, oram pelo departamento de servos, de leigos, pela igreja em geral. Né? Meus irmãos e irmãs aí de Feliz Natal, que participaram conosco, vocês estão incluídos nessa oração também. Né? Juntem-se a nós todos os dias às 10 horas da noite, muito pode a súplica do crente, a oração. Participe conosco também. E assim, faça a diferença, procure você aí no seu dia a dia fazer coisas, não precisa nem falar com o pastor, sabe? É verdade. Né? Às vezes a gente fica muito dependente, hoje é dia do pastor, e a igreja é muito pastor-cêntrica às vezes. Né? Ou não é, pastor? Né? É verdade. Eu vou lá ligar para o pastor para ver se eu posso fazer aquilo. Às vezes umas coisas maravilhosas, né? Faça a diferença no seu vizinho, faça a diferença no seu bairro, com os irmãos da fé, com aqueles que fazem parte daquilo que todos nós fazemos por estarmos unidos com Deus pela fé. Faz parte da igreja cristã. Amém. Amém. Se alegrar com os que se alegram, né? E chorar com os que choram. Né? Estarmos juntos em toda e qualquer situação, né? É e isso sempre aí, tendo gente. a ponte,
a fonte da comunhão que é Cristo, né, em nossos corações. Isso é algo fantástico, inexplicável, que muda e transforma vidas, né? E essa comunhão é reflexo desse amor de Deus, né? Deus nos ama e nós também podemos amar o nosso próximo, né? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, né? Então, que bonito nós temos essa fonte e compartilhar essa fonte com os nossos irmãos. Amém? Amém, amém. Então, nós vamos fazer uma oração. Antes, eu gostaria de deixar aqui, né, uma boa noite da Glaci Bors, né, muito interessantes os assuntos, parabéns pelo dia do pastor, a todos os irmãos pastores, nós oramos por vocês, amém, muito obrigado. Né? Também nós temos aqui a Eliana Brick, mais uma vez, diz obrigado pelo estudo, abençoada noite a todos, a senhora também, né, muito obrigado por fazer parte da nossa comunhão. E a todos os demais também. A Eliana já falou também, já respondeu, viu, Eliana? Deus abençoe toda a família. Ótimo. Vamos orar então, meus amados irmãos. Quer fazer a oração ou eu faço, pastor? Você que manda. Pode ser. Você que sabe. Pastor, faz a oração aí, daí depois amanhã eu faço na tua... Combinado, então. Vamos orar. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade que tu nos concedes de estarmos juntos, unidos. Estamos separados, sim, fisicamente, mas unidos espiritualmente. Estamos em comunhão com Cristo, que é a fonte da mais sublime e perfeita comunhão. Te louvamos, ó Pai, por isso. Te louvamos, ó Pai, pelo teu sangue derramado lá na cruz, que nos uniu. Nós somos iguais, mas nós temos também Deus que é para todos, Cristo que é para todos, que nos ama e que nos quer bem. Ajude-nos, ó Pai, a cuidar uns dos outros. E como igreja, possamos estar levantando aquele irmão faltoso, com amor, com carinho, com amizade e com fraternidade. Que possamos sempre alegrar com aqueles que se alegram, ligando, mandando uma mensagem de conforto, de ânimo. E também, quando aquele irmão está sofrendo, que nós também possamos ir ao encontro, mostrando interesse e empatia. Isso é muito importante como cristãos, demonstrar esse amor. Não esperar só pelos pastores, mas que nós possamos fazer a diferença na nossa situação, dentro da nossa realidade, com o nosso jeito de agir e falar, e que tu possas nos usar e que possamos ser teus instrumentos de compartilhar este amor, graça e unidade, diferente da diversidade que muitas vezes nos separa. Mas que nós possamos usar os dons, que nós possamos usar as diferenças para uma causa, que é Cristo Jesus. Ajude-nos, ó Pai, a também consolar aqueles que estão passando momentos difíceis por causa do coronavírus, aqueles que têm algum familiar, alguém que está sendo acometido por essa ou outra doença. Que possas, ó Pai, ter misericórdia do teu povo e que possamos estar sempre também intercedendo e orando mutuamente para que a tua graça prevaleça, que o teu Santo Espírito possa estar conosco. Abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, deixamos vocês na paz do Senhor. Convido a participar conosco amanhã do estudo bíblico do pastor Eber a respeito da Santa Ceia. Amanhã é feriado de Corpus Christi, então à noite, 8h30 de Uruguaiana, 7h30 de Feliz Natal. Nós estaremos nos reunindo para poder aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus e fortalecer a nossa fé. Na sexta-feira, eu convido vocês aqui de Uruguaiana a acompanhar, nós teremos aqui a reunião dos leigos, que sempre nós conduzimos a parte devocional também transmitida, né? É uma reunião semipresencial, né? E temos também, como é que é? Domingo, nosso culto, às 9h da manhã. Quase que eu esqueci, né? E vocês são convidados a participar. O culto de vocês aí é quando, pastor? Aqui sempre aos sábados, às 19h30. Às 19h30, culto, 8h30 aqui do Uruguaiana, tá? Isso, exato. O culto lá do pastor Eber, quem quiser acompanhar, né? Também Deus abençoe em seu trabalho, pastor. Muito obrigado pela participação conosco. Eu tenho aqui
a vossa esposa aqui dizendo amém, né? Ótimo estudo, parabéns aos pastores, né? Deus abençoe, muito obrigado. Graças a Deus para você. Né, mas é válido, ela fala de coração. É muito sincero. Tá vendo? A Luciana também ainda nos deu um amém aqui, né? Então, muito obrigado, gente. Que Deus sempre os abençoe, guarde, proteja. Uma boa noite. Uma boa noite, um abraço para todos vocês aí. Fique com Deus.